Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre tão bom estar aqui com você. Às vezes dá um pouquinho de preguiça da gente vir gravar, mas quando a gente está aqui, que começa o programa, é tão bom, dá uma energia tão boa, sempre tão bom estar aqui com você. E a gente sempre começa agradecendo os e-mails que a gente recebe. A gente teve um períodozinho de férias, a gente recebeu tanto e-mail, que nós logo vamos agendar programas para responder os e-mails que nós recebemos. Claro que alguns a gente responde via e-mail mesmo, mas nem todos eu tenho a capacidade de responder sozinha. Alguns eu preciso do Miguel, do Vitor, e logo nós vamos marcar um programa. Inclusive nós estamos com uma agenda preparada para gravar vários programas com o Leir Ribeiro no próprio estúdio dele. Então, logo vocês vão ter muitos programas com o Leir Ribeiro, até porque muitos dos e-mails que nós recebemos são pedindo para que nós tenhamos resposta dele também. Então, por isso nós vamos gravar uma série de programas com ele no estúdio dele. Então, hoje nós temos pessoas maravilhosas aqui conosco. Nós temos a Maria Helena Nemitz Alcaraz Gomes, que é psicanalista. E lindo de morrer, nós temos a neta conosco também. Imagina, a avó e neta trabalham juntas, a Ingrid Nemitz Kras Borges, que é fisioterapeuta. E eu conheço elas um pouquinho mais além daqui do consultório, do programa. E quando a Maria Helena me contou que trabalhava com a neta, juro que eu babei, Maria Helena. Viu, Miguel? Imagina nós, a gente já é feliz que a gente trabalha com os filhos. Imagina, Maria Helena, não deve ser o máximo trabalhar com a neta? É muito agradável. Ai, muito lindo. Que delícia, deve ser maravilhoso. Até porque neta é sempre muito melhor que filho, né? Olha, filho, sabe que já é a coisa mais maravilhosa da vida. Quando me disseram que eu ia amar mais netos do que filho, eu dizia, eu vou morrer. Impossível amar mais filho. Eu entender que realmente isso fosse verdade. Mas eu já comentei algumas vezes, né? Os filhos é um amor absurdo. Para aplicar injeção, para fazer procedimento, a gente fazia questão de fazer. Mas acho que neto, isso tem a ver com a tua área, né, Maria Helena? Eu não sei qual é o vínculo que a gente faz, que eu acho que como a gente é o refúgio deles, né? O pai sempre tem aquela história de poder chamar a atenção e poder castigar. E o neto, eu acho que eles olham para a gente como refúgio, a gente não consegue ter uma atitude diferente de agressão, né? De agressão não, mas de orientação sim. Olha, mas eu sou péssimo para orientação. Não. Viu? Meus filhos... Eu dou orientação para os netos. A avó da dura, Ingrid? A avó da dura? Não, às vezes, quando ela é necessário. sabe puxar quando necessário. É? Sabe. Eu tive muita sorte, porque... Quem trata com a saúde é muito sério, né? A gente tem que levar as coisas muito a sério, então... às vezes um puxãozinho de orelha. Se for alguma coisa que vai machucá-los, né? Não, é para o bem. Mas via de regra, o que eu sempre costumo dizer é que meus filhos são o que são, porque eu tive sorte, graças a Deus, porque eu realmente, para chamar atenção ou para castigar, sou péssimo. E neto, então, a netinha me olha e diz, vovozinho pode levar as calças, né? Vovozinho, o que tu vai fazer? Mas eu eventualmente, só se for fazer alguma coisa muito errada é que tu segura para não se judiar. Não falo em castigo, eu falo em ter uma conversa. Orientar. Uma boa orientação. Eu só imagino. Um papo. Eu só imagino como é que deve ser a conversa. Tu tem mais experiência que nós, que a Maria Helena, a Ingrid já está crescida. Os nossos ainda são muito pequenininhos. Talvez quando eles forem maiores a gente consiga, assim, sentar. Não, é diferente quando eles trabalham junto no mesmo local de trabalho e também na área da saúde, né? Então a gente pode trocar ideias e ela às vezes me pergunta o que eu acho disso, o que eu acho dos assuntos, então meu parecer e alguma coisa que eu vejo que não está bem dentro da nossa linha de atendimento, né? A gente conversa. Sim, conversamos, sim. E ela acata minhas ideias. Gostoso, gente. Cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê que tem que seguir as orientações das pessoas que entendem mais que nós. Ai, mas que gostoso, gente. Tomara eu tenha essa sorte de trabalhar junto com as minhas. Tu é uma pessoa inteligente, Ingrid, porque, na verdade, a questão não é saber mais, viu? A questão é ter vivido mais. Experiências. Né? Eu sempre dizia para os meus filhos, presta atenção porque, eventualmente, se uma pessoa mais velha te falar alguma coisa, ou ele já viu, ou já caiu naquele buraco, né? Então, está te avisando para não cair no buraco, né? Exato. E muitas vezes a gente interpreta errado isso. Então, quando a pessoa de mais idade, olha, independente, pessoal, se a pessoa tem formação acadêmica, não tem, se tem mais estudo ou não tem, como tem mais tempo de vida, vale sempre a pena a gente escutar.
Tá? Porque com certeza ou já viu ou já passou por aquilo. Então, isso é uma atitude inteligente, viu, Ingrid? É um respeito mútuo, porque eu também respeito o conhecimento que ela tem, acato as ideias também dentro da área dela. Então, é uma troca mesmo. Né? Isso significa que tu é uma mulher inteligente também, né? Porque tu assimila a juventude da Ingrid, né, Mariana? Eu acho maravilhosa a juventude, porque é vida, né? É vida. É vida nova. Maria Helena, na clínica que vocês trabalham juntos, como é que funciona? O que vocês oferecem? Qual é o objetivo da clínica? Bom, deixa em primeiro lugar eu mencionar que eu me senti muito honrada com esse convite de estar aqui, porque eu sei que vocês recebem aqui pessoas de alto gabarito dentro da medicina, dentro da saúde. E então nós ficamos contentes, muito alegres de ter sido convidadas e realmente queríamos agradecer. E nós estamos aqui então para contar um pouco do nosso... É um prazer ter vocês aqui, viu? É uma honra para nós também. Contar um pouco da nossa trajetória e do nosso desejo de tratar com um atendimento especializado, um atendimento com muito acolhimento, com muito carinho e tratando da saúde da pessoa como um todo, né? Como se diria holisticamente, que trata o todo da pessoa, porque tudo funciona sincronizado dentro de uma pessoa. Então, essa é a nossa meta na clínica, né? E dentro disso nós temos vários tratamentos alternativos, especiais. Por exemplo, nós importamos dos Estados Unidos uma maca, porque eu fiquei pesquisando há muito tempo um tratamento que pudesse ajudar as pessoas com problemas de coluna, de hernia de disco e depois a Ingrid vai falar sobre isso, porque é a especialidade dela. Então nós encontramos nos Estados Unidos uma maca que é top de linha lá. E nós fomos os pioneiros aqui em Porto Alegre, trazer uma maca computadorizada que expande as vértebras. Esse é um atendimento que nós temos, daqui a pouco a Ingrid vai falar sobre isso. Nós temos também, eu me formei em medicina chinesa e fui fazer especialização na China. De lá eu trouxe também a hidrolinfa, que é um aparelho sensacional que tira as toxinas. Ela faz uma massagem linfática eletromagnética. Então, ela tira todas as toxinas orgânicas, porque nós temos 2.000 poros em cada pé, cada um dos pés. E por esses, quando a gente liga a máquina com água e coloca os pés dentro, se forma uma eletrólise dentro e separa os íons negativos dos positivos dentro da água, e com isso captura os íons positivos que estão circulando nas linfas, que são as toxinas humanas. E nós temos, então, médicos, inclusive homeopata, que se tratou conosco para excesso de ferritina, para esteatose, também temos um outro médico que se trata para gota, temos vários pacientes que se tratam para desintoxicação mesmo. Então, esse é um outro método que depois vai aparecer aqui na tela. Nós temos, então, a psicoterapia e psicanálise, psicossomática, né, dentro disso, porque estou terminando meu doutorado em psicossomática na Argentina. E temos a quiropraxia, que é excelente para o alinhamento de coluna, né, e ossos. E temos esses atendimentos, então, na clínica. E laser terapia, porque nós fazemos, então, a acupuntura laser. Maravilha, fez formação indolor na China mesmo? Fiz aqui. Eu fiz na FACIBA, Faculdade da Bahia. Mas, porque houve uma extensão em Porto Alegre, mas eu fui para a China para fazer estágio no hospital e fiquei um tempo lá para ver na fonte, né? É uma experiência ficar lá na China, tu tem que ser corajosa. É uma cultura completamente diferente, né? É como estar em outro planeta. Eu estive lá para congresso odontológico, mas assim, não sei se eu ficaria muito tempo, não conseguiria. Não dá, é só para te adquirir conhecimento mesmo, não dá para ficar muito tempo. É muito vigiado cultura tudo. Completamente diferente. É uma cultura do medo, né? É muito vigiado tudo. E tu não pode
conversar muito com pessoas de lá e tudo é muito vigiado. Ainda hoje, tu fica muito cercada? Sim, eu tive uma experiência lá na China, assim, não sei se dá tempo de falar, é uma coisa curta, mas eu fiquei assim meio apavorada, sabe? Porque eu ia todos os dias de manhã fazer tai chi com porque eu parei na própria universidade. E perto tinha um lago onde elas faziam, 6 horas da manhã, elas se reuniam para fazer essa tai chi. Então eu ia e comecei a fazer com elas. E uma delas me falou que o marido dela foi muitos anos professor de acupuntura lá naquela faculdade, que tinha escrito um livro que tinha sido editado no Canadá. E eu me interessei em comprar o livro. No outro dia eu levei a moeda deles para comprar o livro dela. E eu vi que quando eu estava comprando o livro, entrou um senhor, um magrão, um magro bem alto. E eles tinham um distintivo, assim, mas eu não... Quando eu cheguei na universidade, a coordenadora me chamou e disse assim, olha, eu vou te orientar uma coisa. Tu não fala mais com aquele grupo de senhoras que tem lá, nem compra nada delas, porque tu corre o risco de eles colocarem uma faixa vermelha no teu passaporte, tu nunca mais entra aqui na China. É muito vigiado. Tudo. Não, a nossa guia turística era uma pessoa do consulado chinês. Tu não pode ter... Pelo menos quando eu fui. É assim que eles conservam o regime, né? Então eu fiquei tão apavorada que depois tinha estudantes inglesas lá que queriam me levar para conhecer, não sei o quê, não sei o quê. Eu não fui mais a lugar nenhum. Fiquei com muito medo. Imagina ser preso na China. Tá doido, ainda mais se não puder voltar, né? Se só não puder entrar, tudo bem, né? Depois mas que não te puder voltar prende, pro teu país. difícil voltar, né? Eu fiquei muito amedrontada. Um país muito democrático, né? E a gente tem gente aqui querendo implantar esse tipo de governo, né? Pois é. É que eu sempre digo, isso não dá nem para entrar com esses lugares, né? Não, eu acho que quem acha muito legal a Venezuela tinha que ir para Venezuela, quem gosta muito de Cuba tinha que ir para Cuba. Morar, né? Morar. Não vai que nem turista, não, com dinheirinho. Sim. Não. Tinha que chegar para morar. Boa. Tinha que ir para morar. Quem gosta daquele sistema vai para lá. Todo lugar é bonito, na verdade. Nosso todo país lugar é bonito, né? Tem natureza bonita. Agora, quer levar aquele tipo de vida, vai morar lá, pô. Não fica tentando transformar o teu país. Agora, a medicina é fantástica. Medicina chinesa? Fantástica, porque é tudo natural, não é? No hospital eles têm uma farmácia imensa com centenas de qualidades de fitoterapia. Então eles tratam as pessoas com a natureza, com massagens, com shiatsu, com acupuntura, com ervas, com até escorpião moído para reumatismo, tudo assim, cobra moída para reumatismo, para isso, para doenças inflamatórias. Uma ciência milenar. É uma ciência que tem 5.000 anos, no mínimo, né? E então eu perguntei por quê? Eu queria saber por que daquela medicina. Sabe qual foi a resposta? Eles me disseram assim, olha, o nosso povo é um povo pobre, não tem condições de importar remédios, medicamentos e fazer grande despesa. Então, nós buscamos na natureza por esse motivo, porque eu acho que está em torno de 1 bilhão e 700 mil habitantes, né, na China. E muitas das medicações fabricadas em laboratórios multinacionais, a base é a natureza. Eram ervas ou eram fitoterápicos. A partir da natureza que fizeram o químico depois, né? O sintético, digamos. Que é sempre uma confusão que até os próprios colegas fazem, viu, Marilena? De achar que natural e sintético, um é bom, outro é ruim. O sintético, se a fórmula for igual ao natural, é bom, né? Agora, tem natural bom e natural ruim, já dizia o doutor Leia Ribeiro, né? Picada de cobra é natural, depende para onde tomar a picada, não é bom não. Então, nem tudo que é natural é só bom, nem tudo que é sintético é ruim. Se o sintético tiver a mesma fórmula, e a gente chama isso de isomolecular ou bioidêntico, para quem não sabe, tem médico que quando fala bioidêntico, diz assim, não existe. Como é que não existe? Bioidêntico significa isomolecular, é a mesma fórmula. Então, é igual ao que teu organismo produz ou igual ao que a natureza faz. Como é que não existe?
E o que eles fazem é isso realmente, né? Porque os países mais pobres, eles têm que utilizar o que eles têm à disposição. Isso. Né? E eles Isso a resposta deles foi essa. Né? Eu cheguei a ser paciente uma época que eu era mais jovem, de acupuntura de um mestre de artes marciais, que antigamente só quem fazia eram eles, sim, né? Sim, sim. No momento em que a acupuntura foi reconhecida pela classe médica, agora só os médicos querem fazer. Eles querem reserva de mercado. Reserva de mercado. Aprenderam com os mestres de artes marciais e agora o cara não pode mais fazer. O cara ensinou, mas não pode mais fazer. Então, assim como muita coisa, né? Mas aonde entra aí a psicanálise, Maria Helena? Bom, são duas coisas separadas uma da outra, mas entrelaçadas, né? Porque nós observamos que muitas pessoas buscam, por exemplo, fibromialgia. É uma doença de origem nervosa, de origem emocional. A própria coluna, quando há muitas dores na coluna, e muitas patologias são de origem emocional. Então, aí entra a psicanálise. Porque hoje a psicossomática é de domínio da psicanálise também. Eles trabalham, a psicanálise e a medicina andam trabalhando juntas nesse sentido. E o médico está cada vez reconhecendo mais que existe, sim, esse fator emocional, né, nas dores do corpo e da alma. Aliás, as dores da alma se transpõem para o corpo. Nós vamos dar um intervalinho, que está na hora do nosso intervalo, mas a gente já volta falando sobre essa parte emocional das doenças. Tá bom, Marina? A gente já volta, não sai daí. A gente interrompeu a Maria Helena, dessa vez foi a Ana, não sou eu o culpado, né? E ela estava explicando justamente aonde entrava a psicanálise nos tratamentos que vocês oferecem na clínica. E eu acho que podia continuar, né, Maria Helena? Porque muita coisa tem a ver com a mente, né? Muita coisa tem a ver com a mente. Conflitos emocionais não resolvidos, não falados. Bom, se a gente tem conflitos emocionais que machucam a alma e a gente não nos expressarmos pela fala, pela exposição verbal, o corpo vai se oferecer para ser o baluarte, ser uma espécie de teatro para apresentar todos esses males, porque por algum lado terá que sair. Ela fica circulando no corpo, né, a emoção, e internamente, e ela vai ser expelida. Então, por isso que as pessoas têm, às vezes, psoríase, doença de pele, vitiligo, muitas patologias. E causa até um desvalimento na pessoa, porque, por exemplo, eu estou tratando de um paciente com psoríase, que ele tem vergonha de ter contato social, vergonha de namorar, porque as feridas dele... Agora ele está muito melhor, né? As feridas não têm mais prurito. Mas essas questões são de origem emocional, são problemas lá no início da vida, principalmente nos primeiros 40 dias de vida da criança. Tem alguém que não tem conflito, hein? Não existe, ninguém. É saber lidar com as mesmas. Eu tenho que botar para fora, né? Eu acho assim, ó... Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de botar para fora, mas eu acho que o colocar para fora, o falar... O conflito faz muito, parte, né? do crescimento, do crescimento, da maturidade do crescimento e da evolução espiritual, da evolução da alma da gente, porque Freud, quando ele estudou as questões da alma. Isso foi mal traduzido nos Estados Unidos, traduzido por cérebro, mas não é. Ele estudou as questões da alma. A gente tinha falado no primeiro bloco dessa mesa que vocês trouxeram dos Estados Unidos, que eu acho que quem trabalha mais com ela é você, né, Ingrid? Exato. Como é que funciona? Então, ela trabalha num sistema de molas, onde ela realiza tração
é computadorizada, né? Tem tração tanto lombar quanto cervical, trabalha nas duas extremidades. E ela tem, assim, certas indicações, como as dores lombares, né, por abaloamento ou por hérnias de disco, as dores de espasmos musculares, as hipomobilidades e também as radiculopatias, que são as compressões das raízes nervosas, que gera aquela famosa dor ciática, principalmente, né, que é a maior queixa que a gente tem na clínica. As únicas contraindicações que ela tem é osteoporose e se a pessoa já tem algum tipo de cirurgia e tenha colocado algum material, como placa e parafuso. Daí a gente não pode realizar essa tração, né? E ela gera diversos benefícios, como ela faz uma tração leve e controlada, individualizada para cada massa corporal, massa óssea, tem tudo isso. O músculo, a musculatura, como está, né, da pessoa também. Então, ela gera um alívio da dor, ela gera uma reidratação dos discos, ela melhora a irrigação sanguínea do local, né? Isso também vai gerar a descompressão ali da raiz nervosa, aliviando as dores e até eliminando dor ciática. E também ela gera o aumento ali das vértebras, né? Entre o disco e alivia e alonga toda a musculatura ali envolvida, né? Quantas sessões geralmente vocês indicam? 20 sessões. 20 sessões. Ela tá, intervalo de quanto tempo? Uma vez por semana e críticos fazem de 2 a 3, quando as pessoas chegam em crise mesmo lá na clínica, né? São 20 sessões e meia hora da maca de tração, que é ela mesmo que estabelece, e a outra meia hora eu trabalho alívio da musculatura, a laser terapia e eu entro com reforço muscular. Quando esse paciente tem alta, eu sempre indico ir para algum pilates ou algum exercício na água, porque se tu parar, vai retornar as crises com mais recorrentes, né? Tu vai ter essas crises. Pacientes crônicos, pacientes assim que... eu tenho alguns pacientes que referem que já estão há mais de ano e que estão à beira da cirurgia, né? Porque é sempre um assunto meio controverso. O paciente, muitas vezes, ele chega e diz, pois é, eu fui consultar alguns colegas teus que querem operar, outros que não querem operar. Quer dizer, a única contraindicação real é se ele já foi operado, se colocou pino, parafuso, alguma coisa, ou então se tem uma osteoporose severa. Isso, é a única contraindicação. Se até se operou que tirou só a parte extrusa da hérnia, podemos trabalhar. Só não pode ter nenhum material como parafuso e placa artrodese, né? É feito algum tipo de radiografia, algum exame para... Não, eu necessito que a pessoa já venha com uma ressonância magnética para realizar a avaliação. Faz a ressonância, marca a consulta e já pode começar as sessões... De imediato. Na avaliação, a gente já inicia com o tratamento. Você tem uma ideia assim de... Eu sei que para cada pessoa é uma coisa diferente, tá? Mas um número X de sessões onde ele já começa a ter alívio, porque essa dor ciática, né, ou dor da hérnia de disco é uma dor muito chata, né? Nossa, meu marido ficava de joelho na cama. Tem gente que não consegue sentar, não consegue deitar. Fica num ângulo de 90 graus. A gente já tem paciente que chegou lá sem conseguir se levantar, né? Então, dependendo do caso, né, de agudo e crônico dessa crise, vai de 3 a 5 sessões e a gente já tem resultado. É feito um acompanhamento com algum tipo de medicação, alguma coisa fitoterápica? Fitoterápicos, muitos fitoterápicos. Inclusive, a gente usa muito a sucupira, que é anti-inflamatório, né, das articulações e ajuda muito. Boswellia, sucupira. Tem também uma medicação que vende de farmácia, que chama Arpadol, que é feito da baleira. Tem um que é feito da curcuma, que é o motori. Então, essas coisas naturais, né? Mas que também defendem as articulações. Geralmente eu digo para o paciente quando chega, está preparado para mudar o estilo de vida, que vai começar a introduzir fitoterápicos, exercícios e não mudar. Não é sair daqui e parar, né? Parou o tratamento, deu. Não, é realmente mudar um estilo de vida para ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor, né? É porque a gente vê assim, que esses pacientes são pacientes, como tu falou, são recorrentes, né? E que, via de regra, os tratamentos que a gente vê o pessoal usar, dependendo de quanto tempo o paciente já vem apresentando o quadro,
muitas vezes não consegue sequer melhorar a dor, né? O paciente já chega com uma contratura, já chega todo tortinho, né? Porque já a musculatura já está toda desviada. Marilena, tu podia mostrar a foto da cama, né? Exato. Tem uma foto da cama aí. Tem. Então, essa é a imagem ilustrativa de um paciente realizando a tração lombar. Pode ver lá, após os pés dela, é o computador, que ela funciona por quilos, né? A gente inicia em 25 quilos e gradativamente vai aumentando conforme a massa corpórea, conforme está a musculatura desse paciente. Cada sessão a gente consegue aumentar os quilos que vai fazendo, realizando essa tração. Ela fica presa aonde, Ingrid? É nos pés ali? Não, é na pelve e aqui no tórax. E vai algo aqui embaixo das axilas para manter, quando a tração está bem, assim, de 50 quilos, que eu já cheguei a alguns pacientes, então ele acaba se segurando um pouco e lá ela vai puxando pela pelve. Ela é presa no computador por um gancho, com uma corda, que o computador é que vai tracionando. É uma coisa bem personalizada, né? Exatamente. Cada paciente é um tratamento. Esse tratamento tu acompanha com acupuntura, Marilena? Sim, a mesa, o paciente fica 30 minutos expandindo as vértebras. Depois é feito uma aplicação de laser nas vértebras, na coluna, na região lombar ou cervical, dependendo. E o laser é muito maravilhoso, né? Foi feita uma pesquisa grande científica. Então, quando é focado a energia do raio do laser, a célula se aproxima para beber, porque ela está desvitalizada, e com aquele raio, aquela energia que vem que é baseada na física quântica, que é energia, não é mais massa, né, a molécula. Então, ela se aproxima para se revitalizar. E com isso, o corpo vai se autocurando. Quando ele recebe, nos pontos de acupuntura, o raio laser, ela vai havendo uma recuperação do processo inflamatório que está no local. Quanto tempo levou para estudar acupuntura? Eu estudei 4 anos. É uma medicina completamente diferente. Completamente diferente. É outro sistema, outro mapeamento do corpo. Mas a gente estuda os órgãos internos, os sinais de cada órgão, cores, sabores. Por exemplo, o fígado, né? Quando a gente tem muita raiva contida, o fígado fica muito prejudicado. O pulmão é tristeza, os rins é medos. O baço é preocupação. E pode saber, é bem certinho. Eu vi algumas aplicações de crâniopuntura no curso que a gente fez com... Tem muitos pontos no crânio, muitos pontos, inclusive para síndromes de retardo mental, esses problemas todos que andam por aí, retardos leves, né, e síndromes que são de origem cerebral e psíquica também, né? O impressionante, isso está na internet, inclusive, viu? Eu vi algumas aplicações de crâniopuntura de pacientes assim que foi utilizado a acupuntura justamente para tentar melhorar a função do paciente. Acho que se vocês acessarem na internet e colocarem crâniopuntura, vocês vão ver essas gravações, inclusive. Pacientes que chegaram a perder massa cerebral, grandes quantidades de massa cerebral, e que estavam acamados, e que estavam hemiplégicos, e que, na verdade, foi solicitado até para ajudar o paciente a se mexer um pouco mais para poder trocar ele na cama. É impressionante o resultado que eles conseguem com o paciente. Pacientes assim, com um lado inteiro paralisado e que depois de algumas sessões consegue sair da cama sozinho. É de não acreditar. E não tem como dizer que a coisa foi falseada,
porque pacientes assim com perda de um hemisfério inteiro cerebral, e afasia, né? Chegava a entrar um punho dentro da área de perda, impressionante o resultado. Bom, tanto é que hoje em dia é reconhecido, né? O pessoal trata como uma especialidade, né? Infelizmente, como eu te falei, as pessoas que mais sabem usar hoje em dia estão impossibilitadas de usar. Tem que fazer... Não, mas a laser não, viu? Porque ela não é invasiva. A laser a gente não tem problema. Eu digo, não o que terapeuticamente tu faz. Não o que tu faz, mas assim, os mestres de arte marcial... Não, se tu vai trabalhar com agulhas, é uma exigência enorme, inclusive paredes, piso, tem que trocar tudo Tudo na que a clínica. vida inteira eles fizeram ao ar livre. Não sendo invasivo, Exatamente. não, porque não tem sangramento, né? É que a acupuntura, ela tem, às vezes acontece de sangrar um pouquinho, né? Então aí já entra, é outro assunto. Dessas terapias que vocês Eu acho que a fazem... gente podia ir para o comercial para depois a gente falar sobre essa do... eu ia perguntar essa que eu achei muito interessante. Tem mais algumas coisas para falar sobre ela. Mas vamos falar sobre a Hidrovitalis logo depois do comercial? Então, você não sai daí que nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Logo após o comercial, a gente já volta. Pois eu acho que disso que a gente falou até agora, tem mais uma coisa muito interessante que a gente estava conversando no intervalo, e hoje a gente está com a Maria Helena, que é psicanalista, com a Ingrid, que faz fisioterapia, né? Que casualmente é a avó e neto, né? Isso é uma coisa muito boa. Muito lindo. A gente trabalha em família também, a gente sabe como é que é, né? Mas a gente não teve o gostinho de trabalhar com neto, deve ser mais maravilhoso ainda, Ingrid. Vamos indo pro Maria caminho. Helena? Vai chegar. Eu adoro, eu gosto muito de trabalhar com ela. Olha, tu foi muito sábia. A gente vai pro caminho, porque a minha netinha adora ficar na clínica, mas desde bem novinha ela adora. Ela já tem roupinha de bloco cirúrgico? Ela ganhou uma roupinha de centro cirúrgico com estetoscópio, tudo, Olha só. tudo padronizado. Ela se veste de médico, coisa se mais veste bonitinha. médica, e ela quer ajudar. Isso aí é o que a gente chama de lavagem cerebral, né, Maria? Não, mas eu tenho uma porção de netos e a única que veio para a área da saúde foi a Ingrid. É mesmo? Eu tenho um filho que é cineasta, eu tenho outro que trabalha com imóveis, outra é psicóloga, mora nos Estados Unidos, a outra é arquitetura de interiores, trabalha com construção, decoração lá. A única que veio para Mas a psicóloga não trabalha contigo? Não, porque ela mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E ela foi fazer o mestrado lá. Ela se especializou em business, porque ela gosta de ganhar dinheiro. Mas a psicologia do business é muito legal. Tem uma amiga que faz isso, é muito legal, né? Ela trabalha com telecomunicações nos Estados Unidos, imagina. Eu tenho 4 filhos, dos 4, os 3 foram para a área médica. Eu não sei te dizer se eles são mais inteligentes ou menos inteligentes da que foi para outra área completamente diferente. Eu acho a área médica muito linda, viu? Muito linda. É maravilhosa, agora, né? essa outra neta que eu tenho, que fez vestibular agora no final do ano, como eu falava para ela fazer medicina, mas não deu, ela foi para engenharia ambiental. As minhas 3 ficaram na odontologia. Não está muito longe da área da saúde, não né? Vai trabalhar com saúde também. Mas a gente estava comentando da Hidrovitalis. Acho que tu tem foto aí, né? Inclusive tem da laser terapia também, que você estava mostrando, né? É para mostrar que não tem nada de invasivo. Não tem invasivo. Olha o raio que vem, né? E esse raio penetra a nível assim, vai até a 3ª camada, né? Até os ossos. Ele é mais profundo que a agulha da acupuntura. O efeito. O paciente chega a sentir alguma coisa ou não? Sente um bem-estar, porque ativa a circulação, desbloqueia. Porque o grande segredo o que é a medicina chinesa? Nada mais é do que desbloquear os pontos por onde circula a energia, que tem vários canais que circulam energia. Quando a gente bloqueia a energia,
Então, por exemplo, se tu bloqueia a energia aqui na cervical, nessa região aqui, tu vai ficar com dor de cabeça, com pensamento lerdo, com falta de memória. Por quê? Porque a energia não está circulando no cérebro. Então, o grande segredo da medicina chinesa, da acupuntura, é desbloquear todos esses pontos, são 1.200 pontos no corpo, desbloquear os pontos principais, claro, a gente não vai trabalhar todos esses pontos, mas os principais, para desbloquear a circulação de energia. E com isso o corpo se autocura e fica mais disposto, se sente mais energizado, mais disposto, mais saudável. E a Hidrovitalis? Então, a Hidrovitalis, ela é um aparelho que inicialmente era importado, não existia no Brasil esse aparelho. Quando eu fui na China, eu tive conhecimento, depois eu trouxe de Portugal o primeiro, já há anos, que nós também fomos os pioneiros aqui em Porto Alegre com esse aparelho. Então ele é computadorizado, ligado ao computador com uma programação de muitas patologias. Dependendo do diagnóstico de cada paciente, a gente então programa a patologia. Por exemplo, se tu quer tratar gota, artrose, artrite, doenças do fígado, esteatose, ferritina alta, enfim, metais pesados. Então, a gente programa no computador e faz a aplicação que dura em média 1 hora, 45 minutos, entre 45 minutos e 1 hora. E é incrível, a água é colocada branca, água normal, único componente que se põe um pouquinho de sal para dar condutividade eletrônica. E a corrente que passa, ela é imperceptível a nível muscular e nervosa, mas as linfas, elas percebem essa corrente, a eletrólise, a separação que houve dentro d'água, e os íons positivos, então, são capturados e saem pelos 2.000 poros que tem em cada pé. E a água vai ficando escura, com todas as toxinas. E já vai dando um alívio, a pessoa já se sente mais animada. Muitas vezes chega em casa com muitas dores, assim, nos ombros, nessa região da cervical, que às vezes a gente trabalha muito. E eu sento e faço a Hidrovitalis, e é incrível como tira esse mal-estar da gente já na primeira aplicação. E libera, então, as toxinas vão sendo liberadas dentro d'água. Que efeito tem na esteatose hepática? Como? Que efeito ele tem na esteatose hepática? Porque tu falou que ele ajuda na esteatose hepática. Sim, o fígado, quando tem muita gordura envolvendo, ele vai perdendo as suas funções, né, doutor Miguel? Vai perdendo as suas funções que ele deveria, né, trabalhar a contento, ele fica lerdo, também a pessoa vai adquirindo medida excessiva na cintura, um pouco mais de gordura abdominal com a esteatose, né? E realmente é um mau funcionamento, né? Não está sendo eliminado. Então, ali com a Hidrovitalis, há um incentivo, sabe, um pulsar, para que os órgãos se voltem a funcionar com mais vitalidade. Vocês chegaram a ver, Maria Helena, se tem, para as patologias diferentes, se tem alteração na cor da água? Acontece isso, não? Se é rins, a água fica tendente a preta. Se é fígado, é vermelha, cor de tijolo. Sim, tem diferença na água. E nós já tivemos pacientes que fizeram exames antes e depois. Nós tivemos, inclusive, um homeopata, médico homeopata, que se tratou para ferritina. Inclusive, eu perguntei, doutor, eu posso ter acesso aos seus exames que o senhor fez antes e depois, que zerou a ferritina? Sim, ele disse, sim, pode ter. E a gente tem um médico que se trata lá, vai frequentemente fazer para gota. Temos médicos que também se tratou para esteatose. Então, são tratamentos que a gente já tem os resultados, né, com exames que realmente ajuda mesmo a eliminar as toxinas e dos rins também, mau funcionamento renal. Quanto tempo mais ou menos leva o tratamento? Em média, a aplicação é 1 hora, né? Em média. E é mais de uma sessão?
O bom é fazer umas 10 sessões para fazer uma boa faxina orgânica. Intervalo de quanto tempo? Semanal também? Pode fazer 2 vezes por semana. Depende muito do tempo disponível do paciente, né? Tem pessoas que fazem uma vez. Claro, se fizer 2 vezes, a desintoxicação é mais rápida, né? 2 vezes ou 3 vezes. Quando... Já houve pacientes que vieram da fronteira se tratar, ficaram 40 dias aqui em Porto Alegre, então eu fazia diariamente. Mas era paciente que tinha muito toxina, tinha psoríase e muito inchaço, e daí foi um resultado muito bom. Isso ajuda a desinchar o corpo também? Sim, primeira coisa. Primeira coisa, porque o que é o enxume? É a retenção de líquido, né? E por que tem retenção de líquido? Porque a bexiga e os rins já estão assim um pouco lerdos no funcionamento, então vai ficando as toxinas depositadas nas linfas, né? E nas articulações, principalmente, né? As cartilagens. Tem mais colegas fazendo uso desse tipo de procedimento, Maria Helena? Sim, eu estava contando, né, que esses Vocês são pioneiros, né? Sim, nós fomos os primeiros a trazer aqui para Porto Alegre. Eu nem sei se tem outra clínica que tenha tratamento, mas nós fomos os primeiros, né? Então, a gente tem várias pessoas que se tratam lá de várias áreas. Tem uma juíza. Eu sei que vocês tratam médicos, inclusive, tá? Sim. Mas eu digo assim, outros centros que fazem uso do mesmo procedimento. São Paulo e Rio, sim. São Paulo e Rio, sim. Inclusive, esse médico que se trata para gota, ele fez no México. Ele achou que aqui em Porto Alegre não existia isso, né? Nós colocamos um anúncio no Bem-Estar, no jornal Bem-Estar. Então, a esposa dele, lendo o jornal, encontrou e ele ficou feliz e foi lá. Mas São Paulo e Rio tem muitas clínicas que tem. Curitiba também. Eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul tem mais algum outro local que tenha, mas de Curitiba para cima, Santa Catarina, existe sim, porque eles valorizam bastante o tratamento alternativo, né? O gaúcho é mais resistente mesmo a algumas coisas ainda. Para tudo, né? Uhum. Infelizmente, algumas coisas consideradas alternativas, né? A própria ozonioterapia, né? A Sociedade Brasileira de Ozonoterapia vem há horas tentando credenciamento, ou tentando aprovação, ou se é que dá para se chamar de aprovação, que em todos os lugares do mundo é usado, no Brasil aceito a hidrozonioterapia, que é uma coisa muito engraçada, né? Quer dizer, o pessoal aceita como tratamento você colocar o ozônio na água, numa banheira de água, e o cara fazer o tratamento numa banheira de água, onde a gente sabe que a absorção do ozônio é muito pequena. Funciona, mas é muito pequena. E a aplicação venosa, ou aplicação retal, ou em outras formas de aplicação, não é reconhecido, né? Inclusive, quando a gente fala, tem que dizer isso, porque o pessoal diz, tu está propondo. Eu não estou propondo nada, pessoal, estou dizendo que existe. Inclusive, assim, em todos os países e países onde, eventualmente, eles não têm acesso a um poder aquisitivo maior, né? Eles utilizam como primeira opção justamente por quê? Porque é um tratamento barato e com resultado. A gente sabe que uma das pessoas que usava o ozônio e que depois até disseram que não podia ter usado, porque ele estava sendo privilegiado, aquele rapaz que ganhou, né? Aquele esportista que ganhou várias vezes o Tour de France, né? O Armstrong, que uma das coisas que ele usava como tratamento por ter tido um câncer de testículo era ozônio. E isso, além de ajudá-lo no tratamento, entre aspas, segundo quem tratou ele, né? Além disso, ainda lhe dava uma resistência maior. Então a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas para a gente aqui ainda é tido como alternativo, e no resto do mundo o pessoal usa e usa abertamente. Como tratamento definitivo. Como tratamento definitivo. Eu estive agora nos Estados Unidos, não faz muito tempo, e a gente chegou, inclusive, a ter alguns atritos a respeito disso, porque o pessoal está propondo a terapia. Não estou propondo nada, estou dizendo que existe. Agora, eu, como médico, posso usar em mim o que eu quiser. Então, se eu achar que é bom, eu uso, né?
Se o paciente vai usar ou não, é uma opção do paciente. Então, muitas vezes ele autorizando, existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde que o paciente é dado o direito de escolher a terapia que ele acha que pode dar a ele conforto, melhora, né, ou cura. Né? Isso acho que não tem nada acima da Organização Mundial de Saúde. Mas a gente estava andando por Los Angeles e uma das coisas que o pessoal fala muito mal, né, do tratamento com hormonal, né, e alguns tipos de tratamento. Por exemplo, para fazer emagrecimento e tal, e tem placas no meio de Los Angeles, no meio da cidade, né? Ozônio, por exemplo, com exceção de Brasil e acho que Estados Unidos, que não reconhece o venoso, não reconhece a retal ou vaginal ou outras formas de aplicação, todos os outros países usam. Quer dizer, será que nós somos mais inteligentes que eles, né? Acho meio difícil. Será que não tem algum outro motivo para não ser autorizado? É como algumas determinadas suplementos que são vendidos no mundo inteiro e, infelizmente, no Brasil não é. Quer dizer, tu pode comprar, pode transportar, pode atravessar a fronteira com eles, né? Melatonina, que é considerado um dos hormônios da juventude e reparador, né? Quando tem uma noite de sono bem dormida, o único lugar do mundo que é proibido a venda é no Brasil. Tu compra no Walmart nos Estados Unidos. E é bom. É que nem o HCG que tu comprou no Walmart na lá, né? Argentina, a gente compra em qualquer farmácia melatonina. E o incrível é o seguinte, tu pode Uruguai, comprar, na Argentina. E é uma pode noite comprar, bem dormida, né? pode atravessar com ele, pode passar na frente da polícia e dizer, ó, tá aqui, ó, trouxe para mim. Tu não pode comercializar. Quer dizer, é o único lugar do mundo. Estranho, né? É o que eu estava falando. O HCG, por exemplo, a Ana comprou no Walmart lá. Né? Tem pacientes que compraram em supermercado, que nem receita médica tem. Tem anúncios e anúncios. Ah, mas o senhor está dizendo que... Vamos repetir para quem não entendeu, tá? Não estou indicando ou deixando de indicar. Estou dizendo que são coisas reconhecidas no mundo inteiro e que, infelizmente, aqui ainda são tidos como terapia alternativa. Assim como até pouco tempo atrás, quando se falava em fazer tratamento para quem usava óculos, fazer a laser, não, cuidado que aqui não pode, vai ficar cego. Hoje em dia todo mundo faz. Né? Quer dizer, sim, procedimento cirúrgico a laser. Né? Então, infelizmente, eu acho que muita coisa está atrasada. A ozonioterapia eu acho maravilhosa, estou fazendo, estou me sentindo muito melhor. Olha, é um direito, testemunho vivo. É um direito seu, né? Mas claro. Então é aquela história. Acho que sim. É um direito do paciente. Eu pesquisei muito sobre ozonoterapia na internet, lendo, estudando, fiquei encantada. Aí eu procurei. Segundo a organização brasileira, né, a Associação Brasileira, e é outra coisa que você pode pesquisar também, porque é muito interessante, assim como a gente estava falando na acupuntura, né? Porque o ser humano ele pode dizer assim, eu tinha uma dor e chega dizendo que tem uma dor e sai andando. Quer dizer, ele pode estar atuando, ele pode estar mentindo. Agora, tem aplicação de ozônio em cachorro, com atrofia de membro inferior, que de repente começa a andar. Quer dizer, o que houve? Ensinaram o cachorro a ficar paraplégico e de repente o cachorro melhorou. Né? Inúmeras outras aplicações. É uma pena que muito, e eu me incluo aí, tá, pessoal, porque eu acho que não tinha ninguém mais cético na área da medicina do que eu. Se não fosse o bisturi ou aquilo que estava no livro, eu tratava tudo como picaretagem. Infelizmente, à medida que a gente vai estudando e abre um pouco a mente e se permite, né, estudar depois de mais velho, a gente começa a ver que, infelizmente, o errado era eu. Né? Eu sou gozado até hoje por muita coisa que eu falei que eu jamais faria e que hoje em dia eu uso como suplemento. Né? E como tu falou no início, né, terapia alternativa, a gente, infelizmente, no Brasil, fala como alternativo que no mundo inteiro é usado. Fala para não se comprometer, exatamente, na verdade, mas a gente sabe que no mundo inteiro fazem. Né? Quem sabe daqui a pouco não vai acontecer como a acupuntura, né? Acupuntura, homeopatia, geriatria,
essas coisas todas demorou um tempo até serem reconhecidas. Exatamente. Né? Hoje em dia são cadeiras de faculdade, né? São especialidades médicas. Bom, nós queremos agradecer muito a presença da Marilene e da Ingrid. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Prazer é Espero que nosso. seja a primeira de muitas vezes que vocês estejam aqui conosco. E você, com certeza a gente deve ter deixado vocês com algumas dúvidas. Mande e-mail para nós, vocês sabem o nosso e-mail, www.programavivamais.com.br. Fiquei um tempo sem falar, já me esqueci. Você é mais nova que eu, hein? Não, mas eu tô ficando mais esquecida. www.programavivamais.com.br. Então, mande e-mail para nós. Vocês iam dar o endereço do site de vocês. Passa o endereço do site de vocês, Ingrid. www.clinividars.com.br. Então, interaja conosco e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.